Olá, meninas. Hoje eu super em casa com essa amiga, é, consultora, remadora. Hum. E eu penso hoje, Carla, que por que que a gente não se conheceu desde a maternidade? Então, é uma alegria É, muito grande, querida, a gente estar aqui conversando. É você que veio para minha vida por intermédio da sua sócia, é. minha amiga Gisela. Não sei se você se lembra, a primeira vez que a gente se encontrou, vocês estavam fazendo algum trabalho. Você não morava ainda em Vitória. Você veio, vocês estavam, né, acho que foi num japonês que vocês sentaram e eu tava junto com a Gisela. E aí eu falei assim, depois de tudo, eu falei assim, Gisela, quem é essa pessoa? Porque eu não conhecia. E aí ela falando, né, que trabalhava com você, enfim. Depois a gente teve, acho que junto lá na Praia da Costa, mais uma vez, num outro restaurante, Argento, se não me engano. Foi no aniversário da É, foi o Gisela. aniversário, né, da Aham. Gisela. E depois, acho que depois disso que vocês duas se uniram e são sócias, né? É. Em um dos negócios que a Carla tem, porque coisa com ela não pode ser pouca coisa, né? Tem a área de formação da Carla é a parte de ciências contábeis, você tem um Uhum. escritório lá na sua E, terra natal, né? e aqui E também. agora uma Uma filial filial, aqui. né, aqui em Vitória. Já teve é, uma ação empreendedora bem precoce, eu diria. Não sei quantos anos você tinha quando você começou a atuar com lingerie, não é isso? Na verdade, Liana, eu sempre quis empreender. Desde pequenininha. Eu nunca quis ser funcionária. Sim. Tanto que a minha primeira empresa, Aham. eu era auxiliar do financeiro, auxiliar de escritório. Uhum. Aí eu abri uma empresa chamada Prestacel, porque eu não queria que eles assinassem minha carteira, eu queria que eles me contratassem como pessoa jurídica. Isso eu tinha 19 anos. Sim. E aí eu trabalhava de manhã para uma empresa e à tarde para a empresa do mesmo grupo, mas eram empresas diferentes. Sim. Então eu sempre quis ter meu negócio. E aí depois disso, aí a gente montou, eu falo a gente que foi minha Você e sua mãe, mãe. uma confecção de lingerie, que Uhum. foi o que me trouxe para o universo de consultoria de treinamento. Foi Aham. a confecção. E aí foi nessa época que você começou a atuar no IDE? Aconteceu da seguinte maneira: a gente montou a confecção, né? Eu já tinha terminado a minha faculdade, já tinha feito a primeira pós de gestão empresarial, Uhum. e aí nós montamos a confecção. No decorrer, no andamento, fiz um monte de coisa errada. Muita, mas muita besteira, muita besteira. E aí eu fiz um curso de gestão, que era o curso do IDE, né? Que aí eu fiz lá em Patos de Minas. Aham. Aí eu fiz o curso deles lá. Como E como participante. participante. Uhum. Como participante, em 2008 ou 2009, eu não lembro ao certo. E dessa formação, acho que eu perturbei tanto eles, demandei tanto, porque eu queria saber. Eles foram lá para dentro da empresa me ajudar a fazer formação de preço de venda, enfim. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito na prática, lá Aham. dentro da fábrica. E eu lembro que era meados assim de maio, junho, aí eles abriram um processo seletivo para a contratação de instrutores aqui no Espírito Santo, Sim. porque eu morava em Patos de Minas. Aí eles abriram um processo, aí o cara que fazia parte de comercial, ele falou assim: Poxa, Carla, manda o seu currículo. Que esse currículo caiu na mão da Maria Rita. Pois é, isso que eu ia te falar. Foi nessa época que a Maria Rita te Isso. conheceu. E a Maria Rita, sem me conhecer, eu lembro que era de setembro, mais ou Aham. menos, ela entrou em contato comigo e falou: nós gostaríamos que você participasse do processo seletivo para instrutores do IDE. Sim. Eu falei: não, mas eu não consigo, e agora? Porque na época eu estava dando aula na faculdade lá, eu falei assim: tem até o final do ano. Ela falou: não tem problema, em janeiro você vem. Aí eu sei que em 10 de janeiro de 2010 eu cheguei no Espírito Você Santo. chegou aqui. De Malicuia. Não sabia que ia ficar. Mas a hora que eu cheguei, eu falei, opa, é aqui mesmo que eu quero ficar.
Então, essa é a Carla Venâncio, É, né? Essa mulher que desde sempre quis é, ser protagonista, é, né? Quis ser a construtora da sua história. é. E dentro, né, desse processo, você ficou quanto tempo lá atuando no IDEA? No IDE, É, Liana, eu vou falar assim, mais ou menos uns 8 anos, porque até há pouco tempo, quando tinha alguma aham, demanda, né? você Porque é, o IDE ainda está atuando em aham, alguns, sim, né? sim. Aí tinha algumas demandas a gente estava Isso. fazendo. Mas é uma parceria que eu tenho um carinho, uma gratidão Sim. imensa. E foi aí que eu conheci Gisela, porque Gisela foi a minha, como é que chama lá? Mentora, né? Então, ela que foi para dentro da sua empresa. Não, eu conheci a Gia aqui. Ah, tá. É, Então, quando eu vim para entendi. cá num processo de formação, Ela que foi a a tua Gisela foi treinadora. a minha treinadora, Entendi. exatamente. Pensei que ela que tinha dado a consultoria lá Não, na tua empresa de lingerie. Entendi. Foi quando você veio para cá, por isso que eu falo né? com o maior orgulho, assim, eu fui aluna da Gisela, né? Ser aluna da Gisela Se eu faço coisa mal feita, a culpa é dela. é uma escola, né? É, Mas ao mesmo tempo é uma certeza, né? é, De uma formação consistente, porque se tem alguém que é bastante fiel, né, aos métodos e buscar ali realmente fazer tudo certinho, é essa nossa amiga Gisela. A entrega para ela é muito importante, é. né? Eu tive muitos, assim, a Gi teve muitos. Eu falo que eu sou uma pessoa, se é que a gente pode falar que as pessoas podem ter, têm sorte, Aham. eu diria que sim, porque só pessoas muito especiais. Até algumas pessoas que passaram no caminho, assim, que gerou um certo desconforto, hoje eu olho e falo, caramba, Como eu evoluí a como partir me disso. ajudou a crescer, né? E aí você, ela de treinadora, ela tornou-se sócia. Sócia. E hoje É, vocês têm a BPM, né? a Que B- é um dos negócios da Carla, não é o Isso. único, né? É. Então essa filial, eu sei que ela é uma filial que veio para cá recente, né? A Contacel, ela existe já tem 20 anos, Sim. né? Hoje, na verdade, assim, eu venho de uma família de contadores. Meu pai é contador, né? E não é contador de história, tá, Né? gente? Hoje eu e meu irmão, né? E a minha sobrinha também já está atuando. Então, assim, Entendi. nós já estamos aí na terceira geração de contadores e trabalhamos juntos. Depois de um certo tempo com o escritório lá em Minas, e muita demanda das pessoas falaram assim, poxa, você atua como consultora, né? Você atua muito na parte financeira, os clientes. A Contacel, ela veio para cá a pedido dos Dos clientes de clientes. consultoria. Que coisa boa, né? Entendeu? Que isso, poxa, eu queria que você fizesse a contabilidade para Sim. mim, eu confio, eu queria. Hoje mesmo eu atendi um cliente e falei assim, eu queria que você fizesse a contabilidade. Eu falei, eu não tenho condição de fazer a sua contabilidade. Eu não tenho expertise para o seu Pelo negócio. tipo de negócio Pelo que tipo de você negócio. nichou, É, segmentou para você se aprimorar exatamente. cada vez mais Exatamente. nisso. E É. é, e é interessante que a gente, durante muito tempo, a gente se cumprimentava, se via e tal, até que num determinado momento, né, eu fiz um convite para Carla para ela participar, né, lá da Rede De Mulheres que mulheres. Na Decidem, época da né? Foi na pandemia. época da pandemia. É. E aí foi uma coisa interessante, eu não esqueço até hoje uma frase, né, que você usou, falou assim, então, eu queria tanto me aproximar de você, ser sua amiga, né? Porque eu sempre te achei assim, uma energia É, e aí eu falei maravilhosa. assim, por que não? E eu fiquei assim, feliz por despertar em você essa vontade de se aproximar. E para gente, acho que para nós duas, né? Foi um grande presente essa aproximação. Tanto ela falava assim lá na rede, né? Nossa, essa coisa de falar em público, redes sociais. Eu lembro que você disse, nas redes sociais eu não sei. E hoje, assim, né? Mas não evolui tanto, não. Ah, mas ó, assiste uma palestra dessa mulher. É engraçado, né? Assim, é diferente uma sala de aula, uma palestra, é diferente, Ah, né? A rede social. Tanto que termina treinamento, o pessoal fala assim: ah, qual que é a sua rede social? Eu falo assim: ah, mas você não vai achar nada de finanças lá, você vai achar de canoa. De pois canoa é. de jiu-jitsu, só isso Aham. que você vai achar lá, só de, né? E você que me apresentou a canoa havaiana. Isso eu sinto o maior orgulho, porque assim, foi muito interessante.
não só você, mas nosso marido santo, né? É. Vocês dois. Inclusive, acho que o filho dele também teve uma remada que ele foi também, Sim, né? Ó, a sim. esposa do filho também. É. Então, virou assim, um Foi movimento familiar. familiar. E foi numa remada que eu acho que a gente fez para as decididas, né? Foi na época da Da pandemia. pandemia, que teve a Rose, né? Sim. Teve, não sei se a Josi participou dessa. E aí a gente, lá em Camburi, né? A Aham. gente fez aquela remada, foi com o Toroba, né? E com a Toroba. Adriana. Que eu morria de medo de água. Isso, veja bem. E aí vocês vão ver onde que isso foi dar, né? Então, e foi muito legal, porque assim, você sempre teve essa questão, né, da veia ou da alma, né, atleta, né? Porque ela vai contar para vocês qual é o esporte, né, que bate no coração, além da canoa, que eu sei que hoje bate, mas quando eu soube que ela era exímia praticante desse esporte, eu falei assim, gente, Carla, eu nunca imaginei. Conta para elas qual é, né, a sua modalidade. Então, eu sou apaixonada pelo jiu-jitsu, né? Pelo Vai, jiu-jitsu, vai, vai. né? Eu sempre brinco, eu falo assim que eu sou mais esforçada do Ah, que uma atleta. Sou muito dedicada, isso sim, aí eu valorizo e admiro essa qualidade. sim. Sou uma pessoa muito dedicada naquilo que eu me proponho a fazer. E quando é que jiu-jitsu entrou assim na sua história? É uma história assim muito interessante. Eu vou voltar um pouquinho. Eu tive na época da adolescência, eu tive um problema de saúde que veio foi uma consequência, uma sequela. Isso depois que eu descobri, Uhum. de uma paralisia facial. Aí o organismo ele precisou de um mecanismo de defesa, desenvolveu uma chamada esclerodermia, né, que é uma esclerose dérmica. No meu caso é muscular e na perna, nas pernas do lado externo, que é uma rigidez muscular mesmo. Isso demorei ter o diagnóstico, sentia muitas dores, não tinha muita mobilidade. Na época, eu já estava dando aula muitas vezes, eu tinha que ficar medicado para conseguir ficar 4 horas em pé dando Nossa. aula, né? Enfim. E um belo dia, e eu escutei inclusive um diagnóstico, falou, olha, hoje está tudo ok, mas pode ser que algum dia você possa perder os movimentos. Não. Né? Porque dizem que é um negócio raro, assim. Eu confesso que eu não quis me aprofundar muito, que eu falei, eu não vou muito ficar dando muito ibope para isso, não. E eu falei, tá, e o que que eu preciso fazer? Ah, a prática, você tem que fazer uma atividade física. E nessa brincadeira da questão da atividade física, eu sempre gostei muito da arte marcial. Sempre uma coisa assim que eu sempre admirei. É uma coisa que minha família gosta muito, Uhum. né? E eu falei, poxa, eu vou pro jiu-jitsu. E fui pro jiu-jitsu. Foi aquela coisa, fui fazer uma aula experimental. Falei, poxa, defesa pessoal, né? Moro aqui sozinha, minha família, mora todo mundo longe, vai ser uma possibilidade. Foi aqui em Foi Vitória? aqui em Vitória. Assim que eu Ah, cheguei aqui em Vitória. Aí eu comecei, era Gracie Barra, depois mudou para Zaganelli. O Zaganelli ele fez em Pretec. Fred Fred Zaganelli, fez em que foi meu Pretec. mestre, É. né? Aí Era ali em nessa. Bento Ferreira, né? Ele em Bento Ferreira. Aham. Bento Ferreira, Santa Lúcia? É, Santa Santa Lúcia. Lúcia, né? E aí nessa questão do jiu-jitsu, eu conheci os meus amigos que depois a gente montou o projeto social. Montou não, né? A gente começou a participar do projeto social. E foi aí que eu me apaixonei. Então, assim, não foi assim, foi. E o interessante, Liana, que depois que eu comecei com essa prática, os médicos não entendem. Não tive Você não pior. deu espaço, não deu Não, ibope, né? não, assim, eu não tô querendo Aham, desmerecer, a medicina não é isso. aham. Mas eu falei, eu tenho duas opções, Sim. né? Como que eu vou. Eu não posso mudar isso aí, eu vou ter que trabalhar como eu vou encarar essa questão. Então, coisas como algumas posições dentro da própria arte, sempre foi muito difícil, por conta dessa rigidez, dessa atrofia Aham. muscular.
né? Então, e foi meio que minha cura. Por isso que eu acho que eu tenho toda essa paixão pelo Pelo esporte. esporte. E aí, essa paixão pelo esporte, ela é uma dimensão associada a uma outra paixão, né? Que você é uma pessoa altamente solidária. O projeto que você falou que você e os amigos construíram, Guerreiros da Ilha, Guerreiros né? da É Ilha. um projeto lindo. É. Fala um pouco mais sobre esse projeto, para até, né, quem sabe, tenha lá do outro lado pessoas que possam contribuir, como a Maria Rita Maria contribui. Rita, Ela muito. já me falou agora, em novembro vai ter mais um evento Uma lá, ação. né, no consultório dela, voltado para contribuir para os donativos, para as crianças. Eu me lembro que o ano passado, né, eu fui comprar chinelo de É dedo, presente, ele sempre. presentes, enfim. Então, como é que é esse projeto? Então, o Guerreiros da Ilha, eu falo que ele é um projeto que a base dele é o amor. Uhum, Porque todos nós somos voluntários, todos. É, assim, ninguém. A gente não tem verba pública, é nosso, as próprias famílias que pagam lá, contribuem com uma mensalidade, quem pode, né? Ele é situado aqui em Vitória. O foco é a arte marcial, o jiu-jitsu. Nós somos, o projeto, se eu não me engano, já tem quase 10 anos, tá? Ele começou com o Ricardinho, com a Lud, com o Márcio, com o Douglas, né? A Ludmilla cedia a parte superior da academia dela. É, tudo, tudo, assim. A igreja ajuda cedendo espaço, a família ajuda para a gente poder fazer as festinhas trimestrais, né? Então, assim, é tudo muita solidariedade, sim. né? Hoje a gente tem, assim, tudo muito organizado, a gente preza muito por isso, então não é assim, um projeto, não. É constituído, tem um CNPJ, tem uma contabilidade, não tem muito dinheiro, mas tem E tudo. tem uma pessoa à frente dessa É, contabilidade que. né? E hoje, assim, eu acho que o projeto, se ele tá de pé, todo mundo contribui. Mas tem uns caras, por exemplo, igual o Jefinho, o Ricardinho, o Ícaro, né? A Lude, hoje tem a Carol, tem o esposo dela, que eu esqueci o nome, assim. Cara, que eles estão ali toda terça, toda quarta, toda quinta, ali com aquelas crianças. E são crianças de que faixa etária? Liana, começa aí, acho que é de 7, né? E tem Uhum, aí até 12, 13 anos, assim. E é muito sério, uhum. sabe? Não é de brincadeira, eles não vão lá pra. Não. Os meninos, eles. É um projeto que tem 4 faixa preta, 4 ou 5 faixa preta. E o interessante é que, além da arte marcial, né, tem a base filosófica e os valores que eu acho que para essas crianças, né, são elementos de apoio nas circunstâncias, porque são crianças carentes, né? São crianças carentes, na sua grande maioria, e não só carentes da questão financeira, Uhum, né? Já tivemos situações assim de uma criança chegar lá super agressiva, uma criança que não é agressiva, e foi identificado que ele estava com problemas sérios em casa. sim. Entendeu? Então, assim, tem esse cuidado, tem esse carinho. Os meninos, o Ricardinho, o Jefinho, assim, ele tem um amor com essas crianças que é uma coisa impressionante, sabe? E a gente vê assim, sai do trabalho, cansado pra caramba, com um monte de problema, cada um com seus problemas, mas tá ali, né? E a Sim. gente tem a nossa presidente, que a gente fala que é a eterna presidente, muda o estatuto, mas ela é a Ela é presidente, que é a presente. Lud. A hora que ela fala, a gente todo mundo fala amém. Ela mandou uma mensagem essa semana, ó, reunião, todo mundo fala sim, senhora, não Sim. tem que, né? Aham. Então é muita união. E acontece na igreja. Então, a igreja, ela Na Ilha de oferece. Santa Maria, eles cederam pra gente a parte superior. Aham, Então as aulas acontecem lá. As nossas reuniões são todas aleatórias, porque a gente não tem uma sede, sim. né? E é isso, assim, é dedicação. Eu falo, administrar a gestão do projeto, assim, até a parte burocrática, ela é muito pior do que a de uma empresa. Uhum.
Entendeu? Você tem que revisar o estatuto, você tem que mudar a Constituição, e é tudo muito burocrático, e é tudo muito moroso, tudo muito caro. Uma empresa, você vai lá, constituiu, pronto. A associação, o projeto, como qualquer organização do terceiro setor, ela tem muito mais burocracia. Sim. Né? E aí, além, né, da Contacel, que tem 20 anos, além da BPM, onde você é altamente demandada, né, nas consultorias financeiras do Sebrae, palestras. De vez em quando, onde está a Carla? Tá lá em Batiba, tá lá em Baçuí. Ela me falou que ontem estava em Guriri, né? Ontem eu fiz Rio Bananal, Ah, Guriri, São Mateus, só no dia de ontem. só no dia de ontem. Né? E voltei para Então, Vila Velha. mas tem um projeto na área agro também que você Tem. está desenvolvendo, alguma coisa que a sua sócia me falou que esse projeto eu não tenho ainda clareza. Me conta Então, é aí. a Resulte Agro. Ela é Isso. bebezinha. Aham. Ela surgiu da necessidade. Eu sou apaixonada pelo agro, pelo campo, pela roça, pelo mato. Eu amo, Aham. né? Mas surgiu mais da necessidade, da percepção de hoje o profissional do campo, eu estou falando do produto rural, as Uhum. empresas, todo esse ecossistema do agro, eles precisam profissionalizar. Sim. Precisa. Então, visando essa oportunidade de mercado, a Resulte Agro ela nasceu. Gestão e contabilidade. Gestão voltada para o agronegócio. Gestão, Legal. contabilidade, toda a parte financeira voltada para o agronegócio. Aí a carência realmente é muito É muito grande. grande. Tanto que a gente imaginou, eu falo a gente, né? Eu, meu irmão, meu pai, né? Uhum. A Carol, que também está nesse contexto aí da Result, o meu irmão mais novo também, que agora ele também está na parte comercial. Uma capilaridade, uma expansão que ela aconteceu assim, o que a gente imaginava que iria acontecer em 10 anos, aconteceu em 3. Entendeu? Da carência Uhum. e modesta parte do que é entregue. Entendeu? Porque você consegue entregar para um produtor rural qual que foi o custo da saca de café dele. Coisas que às vezes ele não sabe. E se tem uma coisa que você é fera, é em construir planilhas maravilhosas. Ela faz uma coisa no Excel que parece que é um sistema, né? E É, assim, me encanta muito essa sua competência. Né? E são planilhas atrativas, né? Eu já vi algumas, né? Eu falei assim, gente, porque quando ela é contratada para um serviço, ela não se coloca em entregar o básico. Ela sempre faz um plus. E normalmente vem algumas planilhas que são soluções, né, para as pessoas. Imagina então que lá na Resulte Agro também tem essas tem. planilhas. Isso surgiu de uma necessidade, né, Eliana? Eu Surgiu lembro que você me contou, foi um serviço que te desafiou e aí você. surgiu da necessidade, porque a gente começa a ver que o empresário, vou falar do médio e pequeno empresário, que é o meu público-alvo, Uhum. que é o público que eu trabalho. Ele às vezes tem um sistema que ele não sabe usar, né? E às vezes ele fala assim: ah, vou contratar uma consultoria. Aí você chega lá com uma planilha e fala: não, pô, você tem que ter uma coisa para otimizar. Sim. Você tem que ter lá um local que ele vai inserir as informações da maneira mais simples possível e aquilo vai gerar dado para ele. Então surgiu dessa. Eu falo, poxa, ele me contrata lá 100 horas para Aham. poder fazer um serviço para ele. Se eu tenho uma ferramenta bacana, eu vou gastar menos tempo, menos dinheiro, vou otimizar, ele vai ter resultado mais rápido. Então surgiu dessa necessidade. E você sempre é muito curiosa, né? E autodidata. Porque eu Porque eu perguntei para você uma nunca fiz vez, curso, né? Eu falei assim, não. você já fez curso? Não, Não. Liana, com uma cara tranquila. Não, eu falei assim, meu Eu já Deus. te contei de uma história da China Box, Foi. desse negócio dessas planilhas. Sim, aonde, né, você entregou como brinde algo que ele Foi. pagaria milhares. E a mulher me comeu o fígado, que ela falou assim, isso aqui era o próximo serviço que a gente ia vender para eles, né? Na época do IDE, Aham. sabe? Que então foi bem interessante. E eu gosto, tá? É um Aham. negócio assim que me. Mas se você quiser contar para os meninos, pode contar. Ah, Pode o que, contar da a questão. história da China Box. Foi bem interessante, que eu fiquei assim, nossa, Carla, a qualidade do que você entregou realmente. Foi assim.
Eles contrataram o IDE para poder fazer uma formação, uma capacitação de gestão financeira com todos os franqueados, Uhum. nível Brasil. E fui convidada pelo IDE para poder estar à frente aí dessa capacitação. Aí terminamos a capacitação. Eu falei, poxa, eles precisam de uma ferramenta. Tá, fizeram o curso, ok, e agora? E quem não tem? Vai ficar sem? Não Aham. vai fazer? Não vai... É uma coisa que me angustia, É, assim, parece que eu tô entregando um negócio pela metade. sim. E aí eu peguei e montei o material, nessa época, esse material eu montei junto com o Léo, que estava na liderança do projeto. E aí a gente disponibilizou para eles gostaram. Minto, perdão. O IDEA já tinha uma planilha de apuração de custo, Uhum. né? Aí só ajustou e disponibilizou para eles. Ao trabalhar com esse material do IDE, surgiu, eu lembro direitinho, foi a Marli, uma franqueada de São Paulo. Ela falou: Poxa, podia ter um material para preço de venda. Para hora que a gente falasse, ah, se eu aumentar o preço, quanto que eu posso dar de desconto? Uhum. Se eu não sei o quê, qual que vai ser? Se eu aumento o meu custo, aumentou os insumos, o meu lucro agora é quanto? Eu falei: Ah, isso dá para fazer, Fácil. tranquilo, né? E aí eu comecei a montar ali no Excel. Aí, como tinha muitas variáveis, eu falei assim, gente, né? Enfim. Eu lembro que eu tive um insight, falei, ah, vou colocar umas equações aqui, vai ficar bacana. Fiz esse material, mandei para o Léo, foi coisa assim, de meio-dia, Aham. né? Mandei para o Léo. O Léo, pô, Carlinhos, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Não sei se você lembra do Léo, assim, todo, né? Aham. Maravilhoso, a gente pode te liberar para eles. Falei, ah, na hora. Aí peguei e já mandei por e-mail. Sim. E aí eles usando, gostando. Isso é no final de semana. No Aham. final de semana. Aí deu lá pra terça, quarta-feira, foi meio de semana. Aí eu só recebo uma ligação do Elton. Carla, nós precisamos conversar. Conversar. Você tem como ir no escritório pra gente fazer uma reunião? Eu falei, ah, tá, lógico. Aí cheguei lá e falei assim: você disponibilizou algum. Eu e o Léo, ele chamou nós Ah, dois. Vocês disponibilizaram algum material para o pessoal, para os franqueados da China Box e tal? Eu falei, sim, eles pediram. Aí a gente mostrou pro Léo, pro Elton que tinha feito, e falou: é maravilhoso, vocês não sabem qual é o problema que vocês causaram. Porque o grupo lá, a empresa de São Paulo, que contratou o uhum. IDEA para fazer isso. Sim. E a venda a oferecer esse produto. Na verdade, eles iam vender uma outra formação de preço de venda e depois entregar o material. E aí já foi tudo. Mas é a empreendedora, né? Age para Só que, satisfazer ou exceder só padrões de que o que que me excelência, né? marcou aí, Eliana? Porque ela falou assim para mim. é, ela falou um valor bem, Aham. bem alto, assim, Aham. ah, nós iríamos vender esse serviço por tanto. Eu fiquei Aham. até assustada. Aí eu pensei, falei assim, ah, gente, não sei o que que eles estão irritados, porque eu que fiz, eu que É. perdi o dinheiro, né? Mas não estava Sim. certo. E aí ela falou assim, você gastou quanto tempo? Ah, umas 2, 3 horas para poder fazer esse material, Aham. né? Porque realmente foi assim, para. Aí ela falou assim, eu vou te falar, vou te dar um conselho, você nunca esquece. Aprenda a valorizar seu serviço. Aprenda, pode ser fácil para você, mas aprenda a colocar valor no seu serviço. Até hoje isso é um pouco desafiador, Sim. né? Eu uso muito meu custo hora, eu saber quanto me custa a minha hora para eu poder fazer isso, para poder dar uma Mas o racionalizada. valor é o que eu gero de impacto para outros, né? Exatamente, né? Então ela falou assim, porque que, foi tranquilo. Sim. Ali para mim foi uma grande. Eu dou risada Aham. disso, fico com raiva de não ter ganhado dinheiro, mas ali para mim foi uma grande lição. É. Né? E voltando à história da canoa, né? Que você falou que eu te apresentei a canoa, Foi. e eu digo que assim, eu apresentei e ela saiu correndo e hoje ela me dá, né, aula do que deve se fazer para manter a canoa na vida, porque assim, me impressiona muito que a partir do momento, e você é uma pessoa que tem a paixão em tudo que você faz, né? E eu fico muito feliz da canoa ter gerado em você essa emoção, de tal forma que o grau de disciplina que ela tem de acordar 3h30 da manhã, porque a Carla mora um pouco mais distante. Hoje eu não sei se é tão distante quanto naquele prédio que eu fui, da praia. Você morava ali na Lindenberg, então para você chegar lá na Praia da Costa,
Hoje eu moro em Você Itaparica. mora mais Hoje é um próximo. pouquinho mais Mais perto. próximo. Mas assim, eles entram no mar 4 horas da manhã. O meu limite foi 5, nunca entrei às 4. E ela praticamente todos os dias no processo. Até descobrir, né, semana passada, quando eu fui te convidar para fazer o podcast, que a questão da canoa é tão, né, importante para ela, e ela vai falar que ela está participando de competições e tal, que ela foi fazer um atendimento, nada mais, nada menos, em Ibatiba, que dá mais ou menos umas 4 horas daqui. Seriam 2 dias de atendimento e ela terminou, voltou para remar e voltou para lá. Uhum. Pessoas, né, diriam, passa a noite lá. Carla não, porque ela tinha um compromisso com a canoa. Qual foi, assim, o papel, o impacto, né? Como é que a canoa te pegou tanto pelo pé? Liana, primeiro foi começar a prática da canoa havaiana foi vencer um medo. Uhum, Porque eu morria de medo de água, eu não entrava no mar. Enfim, eu falava assim, esse medo eu não posso ter. Não é que eu não posso ter, é não enfrentar. uhum, Se eu enfrentar, fui derrotada, beleza, mas deixa eu enfrentar, uhum. né? Então, ali é um ponto para mim que eu tenho muito, um lugar de muita gratidão. A Sim. outra coisa, a canoa, ela me ensina coisas assim que na faculdade, nas minhas pós, que eu não aprendo. Uhum, O que a canoa me ensina. E é todos os dias. Quando a gente remou naquela ocasião, na época da pandemia, depois passou um tempo, eu entrei numa equipe em Vila Velha, que eu tenho um uhum. amor por essa equipe imenso. Foi lá que você se tornou Leme também. Leme, né? Ali pode falar o nome? Pode. Pode, lógico que No, deve. no Sereia, ali em Aham. Vila Velha, lá em Vila Velha, né? Me apaixonei. E assim, eu marco quantos km que eu já remei no ano. Por exemplo, esse ano eu já remei mais de 2.500 quilômetros, né? No ano. Você imagina se uma pessoa que é formada em ciências contábeis não vai contabilizar as Não, coisas. e tem uma média de velocidade, eu tenho Nossa. tudo assim para saber qual Planilha, canoa deve ter que dá mais, planilha. que eu tenho, né? Enfim. Aí eu comecei no Sereia, Sim, que é um clube mais de prática esportiva, não tá mais numa categoria, não é uma equipe de competição, sim, né? Então não tem aquela pegada do treinamento de competição. Só que sempre muito focada. Poxa, a gente tem que melhorar a média, tem que melhorar não sei o quê. Isso foi me gerando assim muita angústia sim. em mim e na equipe, porque eu entrava dentro da canoa, gente, não faz sentido fazer uma média X, não faz sentido remar ali 5 quilômetros, 6 quilômetros. Só que o pessoal não estava com a mesma pegada. Aí um amigo meu que tinha começado, que começou lá no Sereia também falou, pô, vem, vamos treinar ali, né, que hoje Uhum, estou nessa equipe, que é o Alma, uhum. vamos treinar lá comigo, porque lá é outra pegada e tal, não sei o quê. Então, assim, a minha exigência comigo, isso não é sempre muito bom, me levou até para uma outra equipe, porque eu entendo. E quando eu entrei nessa outra equipe, eu falo, caramba, foi uma coisa incrível que, que me levou para um local do ser humano de evolução. Uhum. Porque ali eu estava numa equipe que eu era já leme, que você tinha uma certa liderança e de repente você vai para outra equipe, você vai começar do zero, que você escuta do treinador, ó, você precisa aprender a remar. Entendeu? Eu falei, opa, então é aqui que eu quero ficar. Uhum. Para muitos seria, não, vou voltar para lá, que Sim. ali tá tranquilo. Zona de conforto. Eu falei, não, aqui que eu quero, Sim. né? Teve dias que eu saí assim, com vontade de chorar. Mas eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. Eu quero aprender a fazer. Então, eu estou nesse processo, Uhum. né? E é interessante quando você fala, né, que para você, você está muito mais feliz por estar num lugar que te desafia, né? Que te mostra quais são os seus pontos de evolução. É. Isso é coragem, né? E me fez lembrar uma frase que eu acho bem interessante. Até usei essa frase no encerramento do Empretec lá de Piúma. Só é feliz quem morre várias vezes durante a vida. E a morte é justamente você deixar algo que já te está confortável, né, te gera os resultados para ir para um novo, né,
que gera sentimentos diferentes de incompetência, de insuficiência, mas que vão gradativamente fazendo com que a vida valha a pena. Né? Então, morrer várias vezes em vida é ter sempre, né, novos desafios, se colocar, né, em prova. Não sei qual é a próxima competição, mas imagino que faça parte aí, se já não fez, né, porque de vez em quando a gente fica muito tempo sem se falar. Né? Essas expedições ou essas, né, remadas longas de 60, 90 quilômetros, você já fez, né? Sim. Eu sabia. Eu falo que a remada longa é que tem meu coração. Você fez que Ilhabela? Eu fiz Ilhabela, fizemos Paraty, volta à ilha, né, que tranquila, volta à ilha. E essa questão dessa coragem, nesse processo, eu me peguei sentindo inveja. Entendeu? Fala assim, opa, peraí, né? E eu senti que tava uma coisa que não tava encaixando. Não tava resolvido. Né? Aí eu falei, opa, peraí, eu tô com inveja de uma determinada pessoa. Sim. Eu falei, opa, eu tenho tantas horas para trabalhar isso aí, porque amanhã eu vou estar com ela e a gente vai estar na mesma canoa e tem que estar na mesma sintonia. Né? E aí, normalmente, né, esse sentimento tem a ver, né, com eu ver no outro algo que eu não tenho para mim, né? E pode ser gerenciado de uma forma positiva. Né? Se, ok, tomei consciência de que isso aflorou, e isso significa muita maturidade, você sabe disso, que a maior parte das vezes as pessoas querem enterrar esses sentimentos, entre aspas, classificados como ruins, né? E a gente tem uma ebulição de sentimentos. Agora, olhar para ele, codificá-lo, gerenciá-lo é que é a sabedoria. Beleza, o que que eu posso fazer de melhor, né, a partir disso? Entender qual é o ponto do outro que está mexendo comigo, porque não é o outro, sou eu. Sou eu, né? E como é que eu posso fazer para chegar, né, próximo ou, né, no mesmo nível da entrega que o outro está conseguindo fazer. Porque quando o outro entrega, ele já passou pela jornada, por alguma que a gente não passou ainda, né? Exatamente. Então, isso E é muito evolução. gostoso. Eu falo assim, é doído. Né? É doído. Você fala, opa, peraí, você chega na frente do espelho e fala, estou com inveja de fulano. Ok, o que eu vou fazer com isso? Isso aí. Né? Nossa, eu fico, assim, se eu, né, olho para toda essa sua história e eu me lembro, né, daquela primeira vez onde, e você não foi a primeira pessoa, né, foram várias pessoas que, de alguma maneira, eu incentivei para vir conhecer a canoa, né, para viver essa história. E é só, depois da página seguinte, só coisa boa, né, que acontece na vida. Olhando, teve uma coisa que me marcou tanto a questão, assim, eu falo, a canoa, ela tem a mesma prioridade que o meu trabalho. Sim. Tem a mesma prioridade. Quando eu falo da canoa, o que eu preciso para poder ter um bom desempenho. Eu falo ter um bom desempenho, não no sentido assim só eu não me machucar, que é todo um condicionamento físico fora, me preparar fora, desde a alimentação, desde o funcional, toda essa, né? Então eu encaro isso com muita seriedade. Talvez seja por isso que você fala a questão da alma de atleta. Alma. Eu não participei de competição ainda, né? Participei do meu primeiro peguinha lá no Alma, tá? Mas era interno, né? Era Ainda não preparo. era interno, como leme, olha que interessante, né? Como leme, a gente ganhou. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, nós ganhamos. Mas aí eu não tinha, de verdade, a pretensão de ir para uma equipe de competição para competir. Entendeu? Não foi isso que me motivou. O que me motivou foi melhorar a minha técnica. Sim. Porque eu entendo o seguinte: você vai para uma academia, você vai lá, você fica lá um mês com a sua ficha, o personal vai lá, monta aquele treino. Se você pegava 10 quilos, você vai pegar agora 12, depois você vai pegar 15, depois muda, né? Vai ajustando ali. E eu acho que na canoa vai na mesma coisa, né? Precisa ter os desafios. Os mares já traz, mas eu preciso ter ali na minha bagagem de ferramenta conhecimento. Poxa, no mar assim eu vou remar assado, no mar desse jeito eu vou remar assado. Eu fico vendo hoje os meninos lá falando de navegação, é uma coisa que eu não sei fazer.
Eu entendo Uhum, do mar, entendo ali, uhum, né, como é que tá a onda, e tal, mas eu não sei fazer um voga navegando, por uhum, exemplo. Eu fico lá observando, eu uhum. quero aprender, eu quero chegar nesse. Então, eram coisas que eu já. É como se eu estivesse no local, poxa, agora aqui eu quero absorver mais coisa. Então, o que me motivou ir para uma equipe de competição é eu começar do zero. Eu ter Sim. que desaprender para aprender novamente. Foi o Uhum, que me motivou. A questão de estar numa equipe para competir vai ser uma consequência, sim. né? Já estamos começando a treinar para o ano que vem, mas tá lá no seu lugarzinho. É mista, equipe mista ou é A princípio é feminina? feminina. Legal. Feminina, né? Então, tá lá no seu lugar, Uhum, vamos ver o que vai acontecer, né? perfeito. Já temos ó lá um time, já fico lá assim, vamos treinar, tal, não sei o quê, já tem esse movimento. E por incrível que pareça, né? A gente não conseguiu cumprir ainda a remada de nós duas juntas, com você lemiando. Lemiano. A gente já combinou algumas vezes, não deu ainda, né, a oportunidade, a Aquela sua vez lá agenda, a na minha curva da agenda, Jurema foi mas pra não, Catinha, pois né? Ela é, pediu pra eu fazer o leme pois pra é, mas eu não ela. estava com você, né? Você estava, acho que na outra, a Kátia pediu, você Ela pediu, chegou. a Catinha Eu pediu. acho que eu não estava no É, seu barco, é, porque vai me trazer muita alegria, né? Ser precisamos fazer. conduzida É, por você. é. E aí vocês conheceram então essa doce, né, pessoa. Eu tenho uma admiração, já te falei, muito grande, né, pela profissional que você é, pelo ser humano que você né, pela pessoa que se permite é, ser coerente com aquilo que você acredita, né? Nessa conversa aqui me fez lembrar e talvez tenha me feito envergonhar de uma frase que eu trouxe para você numa determinada situação, num processo, aonde de certa forma eu não dei espaço para valorizar exatamente o peso das coisas para você, né? Então, dentro de uma visão talvez equivocada, aonde você precisa se dedicar mais a isso, porque se você não se dedicar a isso, você não vai caminhar. E aí você naturalmente, com a sua assim, eu não vou abrir mão disso para mim. Lembrei disso que é. E assim, tenho muito orgulho de você ter essa coragem de estabelecer o que você quer e ir em frente com aquilo que você quer. Mesmo que um outro, e esse outro fui eu, tenha falado que você não devia fazer desse jeito, né? Então isso é realmente para poucas pessoas, né? Com a tranquilidade de dizer exatamente o que quer e de estar fazendo o que veio fazer nesse mundo. Te agradeço, sim, muito. Nesse momento eu tive, né, ali um aprendizado sobre mim, né, e uma grande admiração mais ainda sobre você, meu amor. Obrigada, Liana. Obrigada. Meninas, ela vai deixar agora para vocês o contato. Ela falou que não tem, né, redes sociais, mas a empresa dela tem, o projeto Tem. tem. Então, por favor, onde é que as pessoas que querem contribuir, né, e atuar dentro desse projeto podem estar encontrando? E ela falou que também não tem, muitas das vezes, disponibilidade, dependendo do setor, mas para encontrar a conta Cel, para encontrar a Exultiar. Result, como é que elas fazem? No Instagram, Uhum, né? Projeto Social Guerreiros da Ilha, uhum. né? No Instagram. O meu Instagram é Carla Venâncio com dois N's e o Carla com K. Entendeu? Lá vai encontrar só canoa. E o, ba- Fotos e lindas. o bacana é que quem entrar lá, igual, por exemplo, você Aham, que é da sim, canoa, você vai perceber a evolução. sim. Entendeu? Eu Uhum, olho umas fotos e falo, não, eu vou deixar aqui, porque eu falo assim, eu achava que eu tava arrasando. sim. E tava ruim pra caramba. Imagina aí. Né? E tava assim, enfim, né? Mas é o orgulho do processo, Sim, o orgulho sim. do processo. E a Contacel, contabilidade consultiva também, e Resulte Agro. E também no contato da Eliana. A Eliana também teve contato. Meu amor, obrigada, Obrigada tá? pelo convite, tá? Beijo. Tchau, Obrigada. Tchau, meninas. tchau.